Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Atrás da Grade. Já sabem, estamos aqui no Impulso Room, o sítio onde podes realizar o teu podcast, videocast, videolog ou o que quiseres fazer, desde que precises de luzes, câmaras e é só ação. Podcast chave na mão. Mas hoje o meu convidado é nada mais, nada menos que o dançarino Duba Barradas. Tu, olha, sabes que eu chamo-te sempre Dubas e esqueço-me, tu és José, né? José Barradas. José Barradas. Exato. E o Duba vem de onde? Pá, o Duba vem... Eu nasci ali no... Quando nasci, os meus pais moravam ali no Lumiar, no bairro da Cruz Vermelha de Lumiar. E, entretanto, o meu pai é cabo-verdiano e a minha mãe é guinense. Pá, os cabo-verdianos chamavam-me Tatacho. Tatacho. Yeah. E os guinenses não gostavam e diziam que os miúdos que são chamados Tatacho, quando nascem, ficam macumbeiros. Então meteram-me Duba, estás a ver? Quer dizer, num dos dialetos da Guiné, quer dizer rapaz forte. Ok. Yeah. E então ficou um Duba. Mas até hoje, muitos familiares meus chamam-me Tatacho quando eu vou Lumiar. Que giro. Yeah. Olha, bem-vindo, Duba, Obrigado. Tatacho. Bem-vindo. Olha, tu tens uma das carreiras mais impressionantes de Portugal. Não és o único, felizmente há grandes histórias em Portugal de muito bons atletas. Mas como é que é seres tu detentor de uma história dessa dimensão e natureza? E como é que tu olhas para ti? Olhas hoje para ti próprio com orgulho, com dúvidas? Podia ter feito mais, podia ter dado mais, dei mais do que eu queria, nunca queria ser isso. Como é que olhas para ti hoje em dia? Bom, há sempre coisas que nós achamos que podemos fazer diferentes, né? Se eu soubesse, né? Se eu soubesse o que eu sei hoje com 18 anos ou com 20 anos, faria muita coisa diferente. Mas eu sou muito orgulhoso do percurso que fiz, muito mesmo, das vitórias que perdi, das vitórias que ganhei, dos caminhos, das pedras que consegui tropeçar. Sou muito orgulhoso porque hoje em dia, felizmente, os desportos de combate são muito falados e toda a gente faz, mas na altura que tu também fazias, né? Éramos meio vistos meio como malucos, né? Então estás a pagar para levar porrada, fazes luta. Isso era o clássico, né? Exato. Antes não precisas pagar, anda cá que eu dou-te. Né? Toda a gente dizia isso e ridicularizavam-nos. E a mim imenso lá no bairro, que eu na altura já morava ali no bairro da Cruz Vermelha, no bairro da Cruz Vermelha do Estoril, porque eu nasci no bairro da Cruz Vermelha de Lumiar, depois fui para o bairro da Cruz Vermelha do Estoril, ainda bebê. Era o mesmo? Era a mesma? Eram Não, dois não tem bairros ligação diferentes? nenhuma, só Okay. o nome é que é. Okay. Só o nome e a marginalidade do bairro era igual. E pronto, e acabávamos sempre por ser gozados e não acreditavam em nós e pronto, só que nós aquilo tinha alguma coisa que nos atraía. Yeah. E eu fui muito feliz pelo percurso que fiz, não mudaria muita coisa, mas devido ao que eu conhecia na altura e às limitações que tínhamos, fizemos um percurso muito giro, com muitas quedas, mas muito giro. Epá, eu comecei a treinar kickboxing, tu já tinhas o nomezinho em condições, antes de eu ir para o MMA e tudo, e vi-te, acho que te vi na Eurosport, na antiga Eurosport, e tu lá fazes o alongamento e cheio de, tu super à vontade, com aquela brincadeira, algo que se faz hoje, que os grandes nomes fazem hoje, tipo o McGregor da vida e tudo mais, e tu super à vontade no balneário. Eu em casa vi, olha esse fiado que eu via tempo, filha da mãe, eu devia ter-lhe batido aqui para dizer. Não tinha o teu nível, ok? Mas sabes que nos esportes de combate há essa coisa que é tão linda de se ver, que é eu ganho esse gajo, eu ganho aquele gajo, estás a ver? É óbvio que levava uma tareia, mas pronto. Mas não me ia deixar, mas ia dizer, não, aquilo eu estava doente. Mas imagina, tu pensas em alguém que está ali daquele lado e depois vês na televisão, com aquela qualidade, com aquela vontade, depois tu entraste a dançar. Aquela brincadeira era espetacular, meu. Como é que isso não passa hoje nas novelas, nos canais de abertura? E tu entravas a dançar o Murder, né? Do Chacademos. Caraças! E depois nós conversar, depois juntámos-nos mais ou menos, começámos a treinar juntos e tal. E houve uma vez que o teu antigo treinador até chamou-nos a todos para entrar. Bora, todo mundo aí. E eu também lá a dançar. Mano, era uma coisa impressionante. Aquilo era uma coisa de outro mundo. Aquilo era para fazer um filme, meu. Era espetacular. Como é que tu te concentravas nessa brincadeira? O que acontece, o meu mestre, meu antigo
pronto, não é o meu antigo treinador, é o meu treinador para sempre será. Infelizmente não está cá, mas pronto, é o meu único e eterno treinador. Mas o que é que acontece? Nós sempre pensámos, o meu mestre, eu tive a sorte de ter acesso a uma pessoa diferenciada, digamos assim. Tu sabes que já te falei muitas vezes dele. Uma pessoa diferenciada na sua maneira de ver os problemas, na sua maneira de ver as soluções, na sua maneira de ver a luta e o que é que a luta ia dar. Ele na altura dizia-me, naquela altura, que na altura era na altura do Pride, que ninguém sabia o que era MMA, que era MMA de luvas, valia pontapés na cabeça, pisões na cabeça. Sem luvas, exato, sem luvas, sim. Ele disse, Duba, começa a treinar jiu-jitsu, que o MMA é o futuro. O MMA é o futuro. Isso, Elsa, na altura do Pride, ele disse que o MMA vai pagar muito mais que o Muay Thai e Kickboxing. Ou seja, pronto, era uma pessoa que via... Visionário. Era um visionário, pronto, via as coisas de maneira diferente. E assim como via potencial das pessoas, sem que as pessoas se apercebessem. Viu em mim, viu em milhares de outros atletas e amigos que ele teve. E pronto, ele tentou-me conduzir para que a gente apresentasse um produto diferente. Não só aquela história da luta, porque não só aquela história de uma luta dura, mas depois do kind guy, estás a ver? Do tipo, apresentar aqui uma postura diferente, nada de agressividade, ter um ar engraçado, apresentar-se de uma maneira mais suave, não aquela coisa agressiva da luta, o rap, o rock, percebes? E depois, eu sempre fiz dança, desde criança, danças africanas, né? Sou daquela geração dos africanos que tinha aqueles grupos de dança africana, que dançava funanal, dança tribal, eu sempre tive nessas coisas. E, entretanto, pronto, foi dar aí, estás a ver? Não sei bem como, mas foi dar aí. Mas foi muito guiado pelo que o meu mestre, pela visão que o meu mestre tinha de apresentar um produto diferente, de conquistar, roubar o público do adversário na casa dele e apresentar um produto diferente. Foi muito fixe, pá, e fomos muito felizes. Eu fui lutar em casas com 20 e tal mil pessoas, na Rússia, por exemplo, e roubei o público todo do rapaz, estás a ver? Pois, porque desde a entrada, né, o pessoal adora, contigo, claro. O pessoal adora, o gajo a rebolar, a rir, a dançar com as miúdas, a dançar, a brincar, a gozar. Pá, aquilo, estás a ver, o pessoal está todo habituado a ver o rock ou música, cara de mau e tal. Pronto, apresentámos de uma maneira diferente, era muito giro. E não tinhas medo de ser ridicularizado? Porque é o reverso da medalha, se não corre bem. Está armado em que dança, esse gajo não vale nada, dedica-te à dança. Nunca tiveste medo disso? Não, porque eu tinha isso no bairro. Quando eu chegava ao bairro, a brincadeira é essa. Pá, dentro dos bairros, sabes que dentro dos bairros nós somos muito severos uns com os outros, não é? E pronto, dentro do bairro eu tinha isso, o pessoal todo a gozar, aí parece um maluco e não sei o que, aí, a dançar, bolas todo, vais-te desmontar e tal. Só que depois, pronto, eu chegava no ringue e fazia acontecer, estás a ver, né? Por mais que perdesse, mas vendia sempre boas lutas, estás a ver? E há bocado disseste que como é que não aproveitam isso, não é? Como é que uma história tão bonita como, não só eu falo por mim, falo por outros, não é? Hoje em dia, por exemplo, tens o Diogo Calado, que é uma história recente, e ninguém ouve falar nele, percebes? Que é um atleta que teve, pá, um dos melhores atletas que nós tivemos até hoje, não, pronto, tirando o Zé Reis e tirando mais alguns, mas atualmente da história atual, ele é dos melhores atletas que nós tivemos, e não sou falar no Diogo. Percebes? Falas de outros atletas e falas pronto, hoje em dia o MMA, vês grandes atletas, mas esses atletas que hoje em dia estão, e muito bem no MMA, não têm nenhuma metade da carreira do Diogo, percebes? Pois, o Diogo apanhou o pessoal todo que é da velha guarda atual e que se calhar já era velha guarda, e apanha a nova geração. Se calhar muito da nova geração já parou e ele continua. E ele continua. O Diogo é um prodígio, aquilo é um prodígio. Eu também tenho pena de como é que ele não tem mais imagem, estás a ver? Porque nós temos um país tramado nesse aspecto, estás a ver? Pá, Portugal é um país muito tramado nesse aspecto de imagem e de valorizar o que é nosso, estás a ver? Será que ele está a dormir? Eu vou-lhe tentar ligar. Vou dizer que tu estás a desafiá-lo agora aqui. Vê lá, queres-me ter a levar uma tareia já. Consegue-se ouvir aí na coisa? Acho que está baixinho.
Já deve estar a dormir. Que ele também é super disciplinado. Deve ter hora para dormir, né? Deve ter, de certeza absoluta. E ele treina de manhã às 7, já deve estar a dormir. Ele treina às 7h30 com a Dina. Fogo. Esse não é angolano, pá. Achas que se fosse tu atendias a essa hora? Não, quando cometia não atendia. Dormias cedo, conseguias dormir cedo? Quando não estava a trabalhar, dormia cedo. Já. Mas trabalhaste à noite também, não é? Trabalhei, felizmente. Olha, estás a ver? Olha, está ligado. Estou, Diogo. Como é que é? Tudo bem? Está tudo bem contigo também? Também está tudo. Olha, estávamos aqui, fizemos uma aposta, dissemos que tu eras super disciplinado e estarias a dormir. É só para te informar que acabaste de perder a aposta. Ei, não, hoje treinei até mais tarde, por isso cheguei a casa mais tarde, tenho desculpa. Eu, normalmente a esta hora já estou na cama, já, só que nos últimos tempos com a cena de dar treinos e treinar é fodido. Olha, vais entrar aqui em direto em direto não, mas depois a ser visto no Atrás da Grade. Depois vens cá também. O Dubeck estava a dizer que tem muita pena com um atleta como tu, com muito pouca qualidade, tem o palco que tu tens. Vê lá, esse gajo não vale. Foi sorte a mais, pá, a gente com sorte na vida. Foi completamente o contrário, é o Diogo. Eu acredito que vá, vou fingir que acredito, Não, ele disse o oposto, estava a dizer que tu eras um prodígio e tudo mais e que merecias muito mais palco. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar contigo. Muito obrigado pela consideração e pronto, fico à espera do convite, já estou à espera do convite há algum tempo. Já está feito. Olha, vai dormir que os atletas descansam cedo, está bem? Está bem, um grande abraço, abraço para todos aí. Abraço, Diogo, abraço. Um momento giro. Não, é máquina, claro. E é verdade, meu, o nosso pessoal, o que estavas a dizer, eu concordo contigo. E nós já tivemos várias conversas sobre isso. Mas achas que a nossa comunidade de lutadores, de atletas, não é unida? Ou o pessoal faz uniões só quando acabam as carreiras? O que é que acontece para que não tenhamos mais público? Há uma coisa da qual nós não podemos fugir. Os desportos são top. O desporto é top. O desporto faz parte da vida humana e desde sempre se treina. A luta, então, é, para mim, o desporto dos mais antigos que existe, porque envolve o contacto entre seres humanos e nós vimos das lutas e do contacto entre diferentes espécies e espécies iguais. Já os antigos gregos, os filósofos treinavam luta. O que é que falta, né, para uma comunidade que tem atletas bons, atletas de topo e que os jovens mais novos, filhos dos que fazem poder, gostam e adoram, ser valorizada? Eu acho que não, aqui a questão não está entre nós atletas. Eu acho que o público é que temos que chegar a um público que não chegamos. Porque atletas somos poucos, não é? Nós somos 11 milhões de pessoas, não é? Quantos atletas há em Portugal? Agora, o resto do público é que não tem essa informação. Percebes? Eu acho que Portugal precisa mesmo de uma reviravolta aqui na comunicação e na divulgação e na apresentação e a dar a conhecer os esportes de combate às pessoas leigas, estás a ver? Eu, por exemplo, eu tenho vários alunos que são empresários. Apresento-os o desporto de combate de uma maneira leve, tranquila, digna, com respeito, percebes? Falo dos atletas, assim como falei do Diogo, falo de outros atletas que têm carreiras lindas, que já fizeram muito ou que têm muito potencial, só que depois acabamos por cair todos no vazio do desconhecimento e ter que dar aulas, mas ter que dar aulas. O Diogo está cansado agora porque tive a dar aulas, não sei quantas aulas ele teve a dar, e segurar plastrons e gerir grupos, gerir a frustração dos atletas. Pá, pessoas que tiveram uma carreira ou que têm ainda uma carreira têm que descansar, estás a ver? Um atleta deste tem que descansar. Se fores para... Olha, vou-te dizer uma coisa. Uma vez eu fui lutar na Croácia. A segunda vez eu tinha lutado com um rapaz lá, depois fui na segunda vez. E nessa segunda vez participei num torneio de 4 homens e destruí completamente os meus adversários. Estava mesmo em topo de forma. Pá. Foi lindo. Depois no after, o meu adversário nem conseguia andar, só andava apoiado em 2 homens.
estava um bocado massacrado. E depois ele disse, tu no teu país deves viver muito bem, uma pessoa com o teu nível deve viver muito bem. Eu disse, como assim viver bem? Disse, não, deves receber apoios e tal e tal. Pá, ele disse-me, olha, na altura ele recebia tipo 2.000 e tal euros de uma junta e mais 3.000 e tal de uma câmara. E alguém estava-lhe a fazer um ginásio para ele treinar e para poder, pronto, ganhar ali algum dinheiro para se manter ativo durante mais tempo. Elson, isso já foi há mais de 15 anos. Estás a ver? Imagina, naquela altura ele já ganhava mais de 5.000 euros só desses dois, ainda tinha mais financiadores e patrocínios e tal. E eu aqui trabalhava à noite. Estás a ver? Dormia 1h30, 2 horas de quinta a domingo, estás a ver? Que é para poder treinar. Não, domingo não treinava, então, trabalhava sábado à noite e não treinava domingo, descansava. Para poder treinar, estás a ver? Dormia muito pouco, tinha uma vida perto daquilo que eles tinham miserável, estás a ver? Mas conseguia ter um nível, porque nós portugueses, lusitanos, com sangue africano, isto dá uma bomba do caraças e conseguimos fazer milagres, mas é muito difícil, estás a ver? Nós não temos, perto de outros países, não temos condições nenhumas. Nem ginásio, nem o próprio ginásio onde eu treinava não tinha condições nenhumas, estás a ver? Nem plastrões, nem nada. Hoje em dia os meus atletas têm muito mais condições do que eu tinha na altura. Só que, pronto, às vezes, hoje em dia eles têm muita oferta, né? Na nossa altura não tínhamos muita oferta, então agarrávamos ao que tínhamos. Né? Também é verdade. Agarrávamos ao que tínhamos e mordiam o osso, não é? Sim, mordíamos o osso, agarrávamos ao que tínhamos e não largávamos por nada, estás a ver? A possibilidade de dar certo na nossa cabeça era muito grande, estás a ver? Mas eu quando comecei, nem pensava em dar certo, só que identifiquei-me com aquilo, estás a ver? Aquela disciplina, aquele rigor, aquela camaradagem. Naquela altura, na altura que eu comecei a treinar, eu não tinha contacto com pessoas sem ser de bairro, não tinha, tipo, imagina, a tua realidade a minha realidade era o pessoal do bairro, estás a ver? E quando saía do bairro ia para outros bairros e a realidade era sempre a mesma, estás a ver? E depois que os esportes de combate, com 17 anos, é que comecei a ter, e fascinou-me, estás a ver? Porque dentro de um bairro nós cobramos muito, somos muito exigentes e há uma competição muito grande, diária, estás a ver? Não podes fraquejar. E depois fascinou-me também um outro lado que eu desconhecia, percebes? E comecei... Qual é o outro lado? Podes fraquejar? Sim, acho que às vezes fora do bairro as exigências são diferentes e de certo modo a competição é diferente, estás a ver? Okay. Dentro do bairro a competição é muito aguerrida. Se um vai preso, o outro tem que ficar com os clientes do outro, estás a ver? O outro anda à luta com o outro, mas de repente se o outro já bateu no outro, então porque eu também já bati no outro, se ele levou, então eu também já bato no outro. Há sempre uma competição muito grande. Pronto, que agora não vou perder tempo para explicar isso, mas há uma competição muito grande. E fora do bairro eu descobri que não havia... Não me sentia essa competição, percebes? Sentia as coisas de uma maneira mais livre e tinha na minha ideia que as pessoas eram de maneira diferente. Depois, quando fui conhecer, percebi que não eram, estás a ver? Porque acabámos sempre por ter os betinhos, não sei o quê, que têm o que nós não temos, não merecem, não sei o quê, não sei. E acabamos por ter na nossa ideia, ter na nossa cabeça uma ideia diferente. Um preconceito, basicamente. Como se calhar havia com os do bairro, havia dos do bairro com quem não era do bairro. Não é? Exatamente. E como é que alguém que é do bairro, que cresce no bairro, como é o teu caso, que tem esse convívio diário com o bairro, sai da zona de Cascais, vai para Lisboa, mas continua no bairro, né? Está sempre só com esse contato. Como é que alguém consegue ser um gentleman, consegue ser uma pessoa cavalheiro, uma pessoa, e não vou falar em falta de valores e tal, que isso no bairro existe. O que eu quero dizer é que consegues ter uma postura social que pode ser encontrada em qualquer lado e em todo sítio, consegue estar em qualquer lado, sem dar aquela imagem, não se encostem tanto a essa pessoa, que pode haver aqui qualquer coisa, mesmo as pessoas que não te conhecem, tu sempre tiveste essa postura. Foi só trabalho do Guto, é uma coisa tua também? Não, eu felizmente tenho 2 irmãos militares, estás a ver, que eram fuzileiros, e nos africanos os irmãos mais velhos têm muita
atividade, ter muita participação na criação dos mais novos. Então, imagina, a minha mãe não me deixava falar crioulo dentro de casa, exatamente para eu conseguir depois ter mais facilidade no português, percebes? Nós mais novos, nós vivíamos numa casa com 12 pessoas, 3 quartos, e éramos 12 dentro de casa. E constantemente estávamos a receber família. Aquilo era difícil, mas era lindo, estás a ver? Era mesmo muito de giro. E nós, os irmãos mais novos, não podíamos falar crioulo, nem responder em crioulo à nossa mãe, nem ao meu pai. Entretanto, eles falavam crioulo connosco só, porque o português, né, deles é aquele português arranhado. E então, e os meus irmãos mais velhos não me permitiam falar calão. Eu falava, como é lógico, mas eles estavam sempre a emendar, percebes? E então a minha irmã, que é a minha irmã mais velha, que eu vejo quase como uma mãe também, que sempre teve esse cuidado da educação, da maneira de estar, da maneira de falar, da maneira de estar na mesa, pronto. Depois tive, aos 17 anos, com todas as peripécias que a vida já me tinha proporcionado, tive o Guto, que é exatamente igual. Estás a ver? O Guto, imagina, se eu estávamos num café e alguém me servia e eu não dissesse obrigado, ele dava-me na cabeça, estás a ver? Se eu tivesse uma postura errada, imagina, uma vez na Tailândia, eu fui comprar umas t-shirts, fui lá ao altar e tal, e fui comprar umas t-shirts e estava a regatear um valor bem abaixo. E o meu promotor, o Didier Leborn, também uma pessoa maravilhosa, disse-me assim, eu regateei, ele estava ali chateado, incomodado e tal, depois saímos e fomos almoçar. E ele disse, olha, estavas a regatear, o que para ti isso não é nada, estás a fazer isso por desporto. Aquela pessoa que precisa dessa porcaria do dinheiro que tu estavas a regatear, tu se calhar vais ganhar mais €1, okay? Para eles faz diferença, tu não te faz diferença nenhuma. Okay. Estás a ver? Para eles vai fazer uma diferença muito maior. Tens de ter atenção e saber te colocar nas situações. Ou seja, eu tive o Guto, e muito Guto, né? Porque eu tinha um contacto diário com o Guto, que me mostrou também algumas coisas que nós, dentro de casa, que a postura que nós temos dentro de casa e fora de casa é diferente, né? E eu, felizmente, dentro de casa tive uma educação muito boa, mas fora de casa também tive essa parte do Guto que ia amparando os erros da minha juventude, estás a ver? Uhum. E na altura era miúda, pá, era atleta, a gente acaba sempre por ser vaidoso muito, estás a ver? E ele ia-me sempre amparando e tentando guiar de uma maneira mais correta, estás a ver? Hoje é isso que eu tento fazer com os meus alunos também. Não os deixo falar calão dentro de ginásio, percebes? A postura com que eles vão para o ginásio. Os miúdos que estão comigo do bairro, nenhum deles entra com os boxers à mostra, que agora anda essa moda de andar com as calças por baixo, e os boxers à moda dentro de ginásio não podem entrar, percebes? Eu tenho um casal que começou a namorar dentro de ginásio, dos miúdos de 16 anos, brancos. Imagina, eu fui para um campeonato, estávamos todos a conviver e eles deitaram-se, e estava lá a mãe da miúda, que acompanha a miúda para todo lado, e eles deitaram-se os dois e taparam-se, estás a ver? Tipo, nos campeonatos, deitaram-se os dois e taparam-se, e estávamos todos ali a conviver. E eu disse, então, mas que é isto? Estás a ver? Não estavam a fazer nada de mal, nem era agressivo. Mas eu disse, mas que é isto? Mas estamos aqui todos a conviver, vocês estão os dois tapados. Com a mãe dela aqui, Rafa, então, mas não tens respeito, estás a ver? Não, sou bastante exigente nesse aspecto. Porque também quero que eles aprendam aquilo que eu aprendi, estás a ver? Percebes? O Guto, para mim, foi um tutor muito grande, uma pessoa que fez parte aqui da minha maneira de ser. Muito o que eu tenho, muito o que eu conquistei e irei conquistar, deve-se ao Guto, estás a ver? Era isso que eu tinha perguntado de seguida. O que é que foi o Guto para ti? Né? Para além desse mentor, né, que estavas a dizer, o que é que ele foi para ti? Pá, o Guto é tramado, estás a ver? É difícil falar da importância que ele teve na minha vida. Pá, como é que eu hei de explicar isto sem me emocionar, né? Pá, é difícil de explicar. O Guto foi um anjo na minha vida, estás a ver? É difícil de falar dele sem me emocionar. Eu percebo. Acho que foi um anjo da minha vida, o Guto. E pá, a maneira como ele entrou, tudo o que ele me deu, estás a ver? É difícil falar dele. Percebo. É muito difícil. Porque sabes que eu tive alguns percalços com alguns treinadores e tal, e sempre que nós falássemos e conversássemos,
tu dizias-me, pá, mano, eu gostava que vocês tivessem a experiência que eu tive com o treinador, com essa pessoa, estás a ver? E falavas-me sempre nele. É óbvio que eu tinha muito boa consideração e conhecia-o bem, mas não o conhecia como tu conhecias e não tinha esse contacto diário com ele, nesse sentido. E daí saber que isto não é conversa agora, né? Que ele foi para outra forma de existir. Mas é uma conversa real, é algo que tu sempre disseste, né? Eu sou muito grato, Elson. Eu sou muito grato a quem me faz bem na vida, estás a ver? Tento sempre valorizar muito a quem me faz bem, porque todos precisamos uns dos outros, estás a ver? E o Guto teve aqui uma parte, ele, pronto. É até difícil de conseguir fazer entender tudo aquilo que ele foi para mim, estás a ver? Ele não foi só o meu treinador. Ele deu-me aquilo, para já, ele deu-me aquilo que me sustenta hoje, que é o mundo das lutas, né? Todo o meu trabalho é disto que eu vivo, é isto que me formou enquanto atleta e, por sua vez, enquanto homem. Eu vivo disto, eu transmito tudo aquilo que me ensinou. O meu modelo de vida é exatamente fazer com os outros o que ele fez comigo, percebes? De uma maneira, pronto, à minha maneira, com as minhas palavras, mas muito na linha do que é a existência dele, estás a ver? É uma pessoa que mudou a vida de muita gente, estás a ver? Imagina, eu fui ao Brasil, e vi a estrutura que o Guto que criou lá. Quem nos dera ter uma estrutura dessas aqui? Era uma estrutura gigante, tem milhares de alunos, tem 10 academias, tem o exame de faixa que eles fazem lá. Tinha, quando ele foi hospitalizado, teve 300 pessoas, o exame de faixa. E hoje em dia, este exame de faixa que vai haver agora, ou já houve agora, semana, acho que vai haver agora um exame de faixa dele, dos alunos dele, ainda vai ter mais, vai ter umas 400 pessoas. É um absurdo a estrutura que ele criou, estás a ver? E ele pegou pessoas que trabalhavam, um dos braços direitos que ele tem lá, a pessoa que ficou na liderança da equipa, que é o Fernandão, que era um gajo que trabalhava no SAMU, né, que é tipo o primeiros socorros, estás a ver? E adorava estar envolvido com a luta. E o Guto fez de acreditar que ele era capaz, formou enquanto treinador, enquanto homem, enquanto líder. E hoje o Fernando está a fazer um trabalho espetacular, estás a ver? Mas teve quem acreditasse nele, quem o fizesse sentir capaz, estás a ver? E ele fez isso tudo comigo, fez com outras pessoas, estás a ver? Outros atletas, fez o João Diogo, o trabalho que o João Diogo tem aqui em Cascais, que tem com os alunos dele também, fez parte da criação do Guto, percebes? Outros atletas, o Mauro, outros atletas. E o Guto era aqui uma pessoa que parece que a essência dele era motivar as pessoas para que elas dessem de si dessem o seu melhor de si, dessem o seu melhor. E pronto, ele fez isso com inúmeras pessoas. Eu, quando me falavas que as tuas experiências dos treinadores que já tiveste, é tudo tão ao lado daquilo que o Guto era. O Guto se prejudicava-se a ele mesmo para ajudar os atletas, estás a ver? Houve eventos que ele lutou, que eu lutei, eventos dele. Ele perdeu dinheiro, mas eu recebi uma cachê na mesma, percebes? Não deixou de pagar. Não deixou de pagar a mim nem a ninguém. E houve um evento com a Superliga, que foi um evento gigante, na altura era o segundo maior evento do mundo, ele fez cá em Portugal, e infelizmente na altura o Benfica mudaram um derby, percebes? E mudaram o derby para o dia, acho que o Benfica Sporting ou o Benfica Porto, okay, para o dia do evento, por causa da chuva, ou mudaram por algum motivo assim. E o evento foi um fiasco, estás a ver, não teve público, e ele andou a pagar, alguns atletas andou a pagar as mijinhas do ordenado dele, percebes? É uma pessoa muito digna, estás a ver? Dignidade, caráter, percebes? Pronto, valores que hoje em dia são muito raros. Ele tinha abundância, até demais. Olha, tu achas que com esses valores todos tu és um bom professor? Ou és um professor que foi levado e vive disso porque tinha que viver disso e era o que melhor sabia fazer? Não, é assim, eu considero-me
eu considero-me um bom formador. Sou melhor formador do que sou professor. Percebes? Exatamente porque levo como missão de vida o que o Guto fez comigo. Percebes? Sinto na obrigação de transportar para a vida dos outros o que aconteceu na minha. Estás a ver? De várias maneiras. Percebes? Nem toda a gente tem a minha história, como é lógico, mas de várias maneiras. E eu tenho muitos alunos com quem trabalho esta parte do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, e que tenho grandes resultados, estás a ver? Tenho grandes resultados. E acho que sou o melhor formador do que sou mestre de Muay Thai. Sou um bom mestre, tenho vários alunos que estão na seleção, que são campeões nacionais. Agora tive 4 campeões nacionais no kickboxing, K1. Sim, eu vi uma publicação tua. E pronto, e tenho bons resultados, mas sou o melhor formador. Faço-os acreditar que são capazes, faço-os acreditar que as dificuldades fazem parte do processo, o medo faz parte do processo, é bom até termos medo, porque prepara-nos para o futuro, faz com que a gente se prepare para o futuro, né? Com medo de não estar preparado. Mas acho que o meu dom é mais a parte emocional do que propriamente a parte técnica. Yeah. Eu tive uma conversa contigo há um tempo antes de nós fazermos o Supreme Challenge, estava até com um dos meus sócios nesse evento, e tu, por acaso, eu senti isso que estás a dizer, quase como um motivational speaker, acho que é assim que se diz, deve ser, mas um orador de motivação, né? Porque estavas a dizer, não, vocês têm isso, vocês têm aquilo, e eu, porra, nós não temos porra nenhuma, não, vocês têm isso, acredita nisso, e vocês podem pensar assim, assado e cozido. E eu senti isso, e se calhar é verdade, deves ter aliado aquilo que o Guto deu e o teu conhecimento e a tua forma de ser, e se calhar, se pegares nisso e puseres para uma área, funciona, se puseres na luta, funciona, mas tu podes levar isso da luta para o outro lado, e há muito bons atletas na luta que têm bons professores e treinadores, mas fazem o que o treinador manda naquele momento. Ao passo que se tu preparas a alguém mentalmente, ela vai ultrapassar todos os desafios. Não só aqueles que o treinador diz és capaz, porque ela já vai ser capaz e vai acreditar. E se calhar é isso que estás a fazer. A tua preparação é muito maior do que só para lutar. Os teus atletas se calhar acabam por conseguir tirar de lá grandes momentos ou uma mentalização muito forte para o dia a dia. Aquilo que se diz das artes marciais, né? De uma forma geral, que preparam para a vida e tudo mais, nem sempre é verdade. A não ser que tenham professores que efetivamente têm essa capacidade, né? Não vamos fazer aqui, não vamos dourar a pílula, né? Estar aqui a pintar o quadro, não, exato. A luta é para a vida, não, depende do professor que tiveres. Exato. Porque da mesma forma que tu podes ensinar alguém a dar uma joelhada na cara numa situação de clinch na luta, podes ensinar a fazer isso se ela quiser receber a carteira de alguém, né? Claro. Como podes ensinar ela a ter essa mentalidade, mas melhor, não é podes ensinar, o mais forte é ela acreditar que essa joelhada na cara é a capacidade dela nocautear qualquer adversário em qualquer situação, seja ela de confronto ou não. Sabes o que é que acontece? Vários treinadores, que muitos deles não foram atletas ou foram atletas com um percurso curto, acham que os atletas têm que sentir o que eles sentem, não é? Não, tens que ir para lá para dentro e não tens medo, ela é alta, ela é forte, mas não tens medo, tu consegues fazer, tu consegues. Só que o que é que acontece? Nós temos a nossa experiência de vida já vivida, nós temos as nossas certezas, temos a nossa experiência já foi, já passou. Ela, para a pessoa, vai viver aquela experiência pela primeira vez. O medo que ela tem não é o medo que nós temos. Nós não temos medo, nós não vamos subir lá. Não é a nossa cara que lá está. Percebes? Nós temos que preparar emocionalmente a pessoa para aquele confronto. E é um confronto difícil, não é? Estás num ringue com uma pessoa que muitas das vezes a pessoa até tem mais experiência que tu, o adversário até tem mais experiência que tu, e é um gajo que está ali pronto para te destruir fisicamente, não é? E emocionalmente também. Então tens de estar muito bem preparado mentalmente para isso. E depois o que é que acontece? Hoje em dia, imagina, tu também, pronto, és mestre e vocês também têm uma academia boa.
pá, 99% das pessoas que lá 97% não são atletas. Ou vão ser atletas de curto prazo. Percebes? Tu vais ter 3 ou 4 de 7 em 7 anos que vão dar atletas. E uns desses 3 ou 4, 1 ou 2 é que vão fazer mais de 10 anos, estás a ver? De carreira. E o resto não sai. Mas essas pessoas que lá estiveram, esses 97%, são pessoas que amanhã vão ser pais, são namorados, têm trabalhos numa faculdade ou num escritório, né? Têm uma vida. E o que é que eles levaram desse contacto contigo que tiveram? Percebes? O que é que eles levaram dessa relação contigo? Tu espancaste-os, eles levaram tareias e tu não soubeste trabalhar a cabeça deles para que eles sentissem que conseguem fazer mais, ou que é normal aquela tarefa que ele levou, ou preparaste para eles não levarem aquela tarefa, percebes? Ou meteste-os com um adversário mais forte e não mediste o risco, e eles realmente não geriram bem aquilo vai ficar na vida deles. Eles vão ser piores namorados, vão ser piores filhos, vão ser piores funcionários, porque têm uma mazela muito grande. E as lutas é um desporto, embora tínhamos uma equipa e tal, mas é um desporto individual. Se tu não estás bem trabalhado, se não tens bem consciente o impacto que aquilo tem na vida da pessoa, né, que lá está, que está no ringue, aquilo pode causar mazelas muito grandes na vida dela, percebes? Por isso é que eu tenho muito essa preocupação de eu e o meu braço direito lá no ginásio, e o braço direito, esquerdo, o Miguel, temos muito essa participação, essa preocupação de qual é o impacto que a pessoa vai ter. Ela está preparada para esse impacto? Não está. Tecnicamente está, mas fisicamente não está. Como ao contrário. Está preparada mentalmente e não está tecnicamente. Estás a ver? E então temos que medir muito bem para que aquela experiência, que eu sei que vai ser de curto prazo, na sua 97% é de curto prazo, não seja uma mazela muito grande para o resto da vida dela. Percebes? Porque vai-se refletir na relação que ela tem com a mulher, que ele ou ela tem com o parceiro, com os pais. Aquilo causa grandes mazelas. Percebes? Por isso eu tenho muita atenção muito cuidado na maneira de gerir essa expectativa e essa experiência na vida das pessoas. Porque causa grandes mazelas. Percebes? Pois causa. Não é fácil. O que é para ti a felicidade? Felicidade é tu sentires-te em paz com aquilo que tu fazes, estás a ver? Sentir-te em paz com as pessoas que te rodeiam, veres a tua história e achares que podia ter feito mais, mas o que eu fiz estou contente, estás a ver? Satisfação, alegria, crianças, filhos, ter os teus filhos ao teu lado, com carinho, estás a ver? Cuidados, criados, bem educados. Ouvir elogios dos teus filhos quando não estás presente. Tive que o teu filho muito bem educado, muitas giras, ajudou uma senhora, deu dinheiro a um senhor que não tinha, estás a ver? Sentes o teu reflexo de uma maneira positiva na vida das pessoas, estás a ver? Mas tu estás-me a dizer uma coisa que é super gira e super deliciosa de se pensar, mas se tu fores a ver, não é nada disso que a gente procurou a vida toda. Nós, enquanto jovens, que é que queríamos ser? Fortes, maus, vencedores, ganharmos tudo e todos, ser os fodões da zona, né? No teu caso do bairro. E hoje, para ti, a felicidade é ver o teu filho ter esse tipo de atitude, ser educado, né? Pensa como é que o nosso pensamento de jovens é totalmente diferente. Totalmente aquilo que não fomos. Eu não conto aos meus filhos muitas experiências que tive na vida. tento fazer com que eles percebam que os princípios são importantes, estás a ver? Não conto muitas experiências que tive. Hei de contar um dia, se calhar não sei. Mas quero muito que os meus filhos sejam pessoas de sucesso, mas de sucesso de caráter. Era isso que eu te ia perguntar. O sucesso é igual ao teu? É igual à tua definição de felicidade? Não, o sucesso é igual à tua definição de felicidade? Sim. Deles verem os filhos deles? Sim. Ou deles vencerem? Porque os teus 2 filhos jogam a bola, não é? Tens 2 filhos, não é? Tenho 2 filhos. E o sucesso que tu achas, o sucesso que tu queres para eles é esse? É que eles estejam num grande clube, sejam ricos e joguem muito?
Não, isso imagina, Elson, eu sou uma pessoa muito terra a terra, estás a ver? Eles por acaso até têm jeito para a bola e jogam bem, mas pá, há muito poucos miúdos que conseguem fazer carreira de futebol e chegar lá no topo. Há muitos. E eu não me vou iludir com os meus e nem os iludo a eles. Eu quero que eles vivam e tenham a experiência do desporto. Percebes? É a minha preocupação. Porque o desporto forma as pessoas para a vida. Eu tenho, por exemplo, às vezes eles quando viajam em treinos, em torneios de futebol, e eu chego perto deles e digo assim, onde é que estão os teus colegas agora? Onde é que estão? Estás a ver? Quando eles estão mais tristes, perderam o jogo, ou não jogaram tão bem, onde é que estão os teus colegas agora? Onde é que tu querias estar agora? Sabe, onde é que tu estás agora? Preferias estar em casa? E estar com a inveja das pessoas que estavam aqui. Tu estás aqui, tu vive este momento, desfruta deste momento. Tu és o maior. Olha para ti, vê aquilo que tu podes fazer melhor e não te deixe ir abaixo. Usa o facto de não ter jogado bem ou de não estares numa melhor fase para te motivares e conseguir estar melhor e aproveitar a oportunidade quando vem, né? Porque, pronto, agora no futebol eles um dia jogam, outro dia não jogam, outro dia o Mister opta por meter outro e não os mete a eles, e aquilo é bom para lhes trabalhar a frustração também, não é? E eles saberem correr atrás daquilo que querem e perceberem que se não correrem os outros passam ao lado. Essa parte da formação pessoal é que é importante no desporto. Se eles forem futebolistas, lógico que é um desporto que tem um retorno financeiro e um retorno de imagem bom para eles, para a vida deles, tudo bem, mas eu quero que eles tirem a formação pessoal do desporto. Eu adorava que eles lutassem, acho que iam ganhar muito. Para além de terem jeito, acho que iam ganhar muito, estás a ver? Mas ganhar muito desenvolvimento pessoal, de aprenderem a controlar a raiva, saberem lidar com a frustração na luta. Essas experiências são vividas com mais intensidade do que no futebol, com muito mais intensidade no futebol. O pessoal que não treina não tem essa noção. Não tem. E nós também somos um bocadinho culpados, sabes? Porque faltam-nos palavras para descrever sentimentos. E nós não conseguimos transmitir para convidar essas pessoas. Se tu dissesse a alguém, falaste na frustração, eu disse, não há nenhum sítio que te educa mais para a frustração. Porque tu és armado em comum ir à tua volta. Tenta lutar com o colega que está do lado, que está no dia dele. Tu não vais fazer nada, vais apanhar tanto. E o que é que vais fazer? Nada. Estou com raiva dele, vai lá. Vai ser pior. Porque quando mais raiva tiveres, mais vais apanhar. Exato. Então eu preciso ter calma. Nos momentos em que não estão... Exatamente. Exato. Mas as pessoas... Isso é uma coisa que se aprende nas artes marciais. Estou com raiva, não vai funcionar. Não vai. Eu mato. Vai, força. Mata o teu colega então. Eu destruo tudo. Destrói o teu colega. O teu colega está mais forte. Está a dar uma tarefa. Vai chorar para casa no dia seguinte. O que é que estás? Calma. Suave. Exato. Não vale a pena fazer as cara feia porque ele vai te bater mais. A raiva só te tira a capacidade de raciocínio. E quando é que tu vais chegar ao pé dele? Quando tu aprendes a respeitar o que ele faz. Exato. E começaste a espelhar. Pô, se queres come bem, né? Vou comer bem também. Exato. Corre quando não estamos aqui, vou correr. Exato. Ele faz treino de musculação também, né? Faz. Suplemento, se calhar suplemento não é mau e coisa e tal. Quando tu chegares ao nível dele e tiveres a possibilidade de lhe vencer, tu vais respeitá-lo. Exato. Pô, e vais ter aprendido tanto e absorvido tanto. Que impressionante. Isto eu acho que é das melhores coisas que nós podemos ensinar enquanto pessoas que passaram por todo esse período sem ninguém nos dizer. Aprendemos mesmo, né? Aquele chute que entrou o chute na costela e estou com raiva. E agora? Vais fazer o quê? Vais levar do outro lado? Eram outros tempos. Não havia tanta abertura no nosso tempo. Mas sim, eu acredito que aquilo que tu vives na luta forma-te para a vida, estás a ver? E realmente, se tu tens um bom treinador, um bom mentor, tu sais dali muito mais rico. E eu, por acaso, tenho e pratico isso, quer com os meus alunos de 8, 9 anos, quer com os empresários com quem eu treino. Percebes? Seja de 50 e tal anos, 40 e tal anos. A maneira de eu ensinar é esta, percebes? Fazer com que ele se sinta bem, com que ele vá para casa, com que sinta que conseguiu se superar diariamente.
Estás a ver? Ele vai sair dali, os empresários com quem eu treino saem dali motivados, percebes? Hoje consegui mais um bocado. Consegui, estava quase a desistir, mas consegui mais um bocado. Percebes? Que aquilo, ele ensinar a lutar, ou ensinar a dar um pontapé, ensinar a dar socos, pá, qualquer pessoa ensina. Percebes? Agora, fazer com que a pessoa saia dali motivada, esperançosa, estás a ver? A pessoa sai dali com uma predisposição diferente para o dia-a-dia. Percebes? E, eu trabalho muito nessa linha. Duba, eu não vou falar nos projetos que tu tens, porque eu sei que tens muitos. Tens projetos de eventos, de academias, tudo mais. O que eu vou dizer e vou convidar-te é dizeres às pessoas por que razão se devem associar a ti e onde é que te podem encontrar para falar contigo. Bom, eu tenho a minha academia em Cascais, chama-se Cascais Fight Center, na zona industrial ali perto do Cascais Shopping, na Adroana. Temos ali uma academia completamente virada e preparada para os desportos de combate. Nós apresentamos as modalidades de uma maneira muito acessível. Qualquer pessoa consegue fazer e em qualquer estado consegue praticar desporto, mesmo que não tenha feito desporto durante muito tempo, que esteja com muito peso a mais ou que tenha receio de iniciar. Nós começamos o desporto de uma maneira muito mais acessível e de maneira que as pessoas sejam capazes de acompanhar a aula. E as aulas e os desportos de combate são maravilhosos, dão imensas vantagens. E pronto, eu não sou muito bom a vender-me. Tinha que estar tudo desligado. Neste momento as câmaras estão todas desligadas. E dos teus projetos enquanto empreendedor, aquilo que tu tens dito e tens falado, enquanto empreendedor, podem procurar também. É óbvio que não vais dizer, porque senão copiam, né? Há direitos que não podem ser alienados. Esse é um deles, disseres assim. Mas, por exemplo, se alguém quiser organizar um evento de Muay Thai, és um bom parceiro? Sim, estou a pensar aqui, a tentar desenhar aqui um evento onde consigamos apresentar a modalidade de uma maneira também mais clara ao público que é leigo. Hoje em dia temos o UFC, toda a gente acompanha o UFC, sabe o nome dos treinadores, sabe o nome dos lutadores, sabe as escolas. E pronto, e depois perguntas quem em Portugal, quem pratica, eles não sabem, não conhecem, né? E nós temos grandes atletas, com pessoas com grandes capacidades e que precisam também desse palco, né? E pronto, eu estou a tentar aí ver se consigo criar aí esse palco para que os atletas consigam, para que o público consiga saber o que temos em Portugal também. Se alguém aqui na zona de Cascais e arredores quiser empreender num mega ginásio, numa mega estrutura, és um parceiro ideal? Ou não vale a pena trabalhar contigo? Não, sou um parceiro ideal. Porque há pessoas que são individuais, individualistas. E se é para fazer crescer a modalidade e fazer crescer para bons negócios, pronto, estamos sempre disponíveis. Qual é o teu arroba? É Duba Barradas? É, né? Duba Barradas, exato. Duba Barradas, exato. O Instagram. E também tem o Cascais Fight Center. Duba Barradas e Cascais Fight Center. Exato. Mas eu não ligo muito à internet, mas esse é o meu então como Instagram. É que te vão contactar? Não, eu não posto. Eu estou muito ligado. Se me mandarem mensagem eu vejo logo. Okay. Mas eu não posto muito, não sou muito bom atual nas publicações e tal. Vou metendo uma coisa ou outra quando dá, depois aquilo também tens de dedicar algum tempo. Às vezes a gente nem tem tanto tempo assim, não é? É verdade. Duba, foi um prazer ter-te aqui. Certamente daqui a umas semaninhas, uns meses, vamos voltar a falar contigo como empresário. Deixo que sim. Aceitas o desafio? Aceito. Obrigado, Duba, por ter estado Obrigado aí, Elson. Obrigado.